Olá, inscritos do canal! No tutorial de hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer um porta-bis todo feito em fio de malha. Eu sou a Joana e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Esse porta-bis tem a proposta de depois você poder utilizar ele como um porta-caneta e até mesmo como um porta-agulha. Ele vai ficar ótimo aí na decoração do seu ateliê. E a pessoa que você presentear com um cesto desse vai amar ter isso na decoração, pois é um cesto útil que vai ajudar na organização. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que aqui tem vídeos novos toda semana. Caso você queira utilizar esse cestinho para bombons separados, também fica muito bom. E até se você encontrar uma caixa de bis, de chocolate desse tipo aqui, um pouco mais comprida, vai ser bem fácil de você aumentar a receita. Eu vou te mostrar ali durante a aula. E de materiais, você vai precisar de 170 gramas de fio de malha. Eu utilizei fio de malha residual. Pode ser o fio de malha de sua preferência. E eu até tenho um grupo no WhatsApp onde eu deixo o link dos meus fornecedores e divulgo todas as aulas aqui do canal e ainda ajudo vocês com as dúvidas. Vou deixar o link no primeiro comentário. Você vai precisar de tesoura também, uma agulha de crochê número 7. Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria para os acabamentos, a minha é tamanho 12, 13. Vamos precisar também de cola, eu uso a cola de silicone líquida para as pontinhas do fio no arremate. E daí também eu utilizei uma etiqueta que eu acho que deu todo o diferencial, né? Ficou muito lindo. E essa etiqueta é vendida na Tagliarte, eu vou deixar o link da loja deles aqui para vocês. O peso do cesto foi 170 gramas e ficou aqui com 22 centímetros de comprimento. E de altura ele ficou com 7 centímetros. Agora vamos lá, bora crochetar? Eu vou iniciar aqui com 11 correntinhas, que vai dar mais ou menos a distância aqui desse meu chocolate. Se você quiser trabalhar um cesto maior, é só fazer mais correntinhas, não vai ter muito segredo, tá? Então, eu começo aqui com a laçada inicial, estico o fio assim, coloco a agulha aqui embaixo, dou um giro nela, vai formar uma laçada. Vou segurar essa laçadinha e vou puxar o fio aqui pra dentro. Eu vou utilizar essa laçada para fazer pontos. Então, aqui vai ter 2 espacinhos para eu colocar pontos, então eu já conto como 2 correntinhas. E eu vou fazer agora mais 11 correntinhas para ficar com 13 no total. Finalizei então, fiquei com 13 correntinhas, vou colocar em cima do chocolate para ver se tá mais ou menos no tamanho que eu preciso, sabendo que depois vai aumentar, porque eu ainda vou colocar pontos aqui nas correntinhas, né? Então esse tamanho tá bom, 13 correntinhas. E elas ficaram com 11 centímetros, 12 centímetros aqui, ó. Mas isso vai variar do fio que você tá trabalhando, tá? Então agora eu vou voltar na segunda correntinha e vou fazer pontos baixos. Aqui vai ser um pontinho baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar lá na laçada inicial. O pontinho baixo eu trago o fio lá de trás, dou uma alturinha e depois eu fecho o ponto, para ele não ficar muito apertado e não ficar com buracos grandes na minha peça. Eu vou seguir fazendo assim, só um pontinho baixo para cada correntinha, até o finalzinho ali dessa carreira, e a gente vai fazendo juntos para você não ficar com dúvida. Estou chegando aqui no finalzinho, foram 10 pontinhos baixos depois daquele primeiro. Eu separo ele porque ele faz parte da voltinha. Então, depois dele foram 10 pontinhos baixos. E a gente chegou na laçada inicial e agora aqui a gente vai colocar 5 pontinhos baixos. Dentro desse mesmo espacinho, dessa argolinha aqui. 5 vezes o ponto baixo. Pronto, 5 vezes o pontinho baixo, fez a voltinha, agora a gente volta a fazer pontos baixos, são 10 até a próxima voltinha.
E eles vão ser feitos aqui embaixo dos pontos baixos da outra carreira que a gente fez, bem no pezinho deles. Coloca a agulha, laça o fio e faz o pontinho baixo aqui. E segue até ter 10 pontinhos baixos. Pronto, finalizei os 10 pontos baixos, ficou desse jeitinho aqui. Aí agora, a gente vai vir aqui na laçadinha, onde já tinha o primeiro ponto. Eu vou colocar mais 3 pontos, pra ficar aqui com 4 nessa voltinha. Porque pra fazer o primeiro ponto, tem uma subidinha que a gente faz ali, que eu também conto como ponto, senão fica maior um lado do que o outro. Então aqui eu fiz 3 e tinha feito 1 no começo, né? Então ficou 4 de um lado. Aqui bem no cantinho tem um pontinho escondidinho e 5 pontos do outro, tá? Então ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora a gente vai fechar essa carreira utilizando essa primeira correntinha aqui, que tem aqui separando aquele pontinho, que é um meio pontinho ali no começo, e o primeiro que a gente tinha feito. Essa correntinha que tem aqui bem na subidinha aqui no começo, ó. Você coloca a sua agulha assim, de trás pra frente, puxa essa argola lá pra trás, ajusta pra não ficar diferente. Pode ver aí que os dois lados vão ficar bem parecidos no tamanho, por conta daquele pontinho que tem escondidinho ali no meio. Principalmente quando é fio residual, ele dá uma diferença, então eu faço 4 pontos num lado e 5 no outro. Aqui eu passo a minha agulha embaixo da alcinha, que tá formando aquele elo ali que eu tô segurando. Ó, essa alcinha forma o elo, passo a minha agulha embaixo da alcinha, coloco o elo na agulha. E ajusto bem, tá tudo bem justinho aqui pra não ficar frouxo. Laço o fio e faço ponto baixo. Vai ter 5 correntinhas aqui e 5 correntinhas na outra voltinha, tá? Que são 5 pontos de cada lado. Embaixo de cada correntinha a gente coloca 2 pontos baixos para fazer aumentos e aumentar a nossa base. Então, na primeira correntinha eu fiz 2 pontos baixos juntos, na segunda 2 pontos baixos juntos. Depois vai sobrar 3 correntinhas pra gente fazer os pontos baixos aqui. Agora eu vou fazer 10 pontos baixos até chegar lá do outro lado na próxima voltinha. Então agora é 1 ponto baixo para cada correntinha. Os aumentos são só nas voltinhas mesmo. Então eu vou seguir aqui fazendo 1 ponto baixo para cada corrente, até ter 10 no total. Dez pontinhos baixos feitos, ficou desse jeito. Aqui vai ter as 5 correntinhas daqueles 5 pontos da voltinha. Em cada correntinha, vamos colocar 2 pontos baixos embaixo dela. Tô finalizando aqui o 5º aumento. Cada aumento com 2 pontinhos. Vou fazer 10 pontos baixos aqui na lateral, até chegar lá do outro lado na voltinha. Pronto, 10 pontinhos baixos prontinhos. Vamos finalizar essa volta do lado de cá. Aqui você já pode ver que já fica no tamanho certinho do bis. E aí aqui eu vou fazer na primeira correntinha 2 pontos baixos juntos, na segunda também e na terceira também. A gente já tinha feito 2 aumentos antes, né, quando começamos a carreira.
Então, vai finalizar 5 aumentos aqui desse lado também. Fiz o primeiro, vou vir embaixo da próxima correntinha, vou fazer o segundo aumento, que é 2 pontos juntos. Embaixo da última correntinha também, 2 pontos baixos para finalizar. E aí, a nossa base tá quase pronta. A gente vai fazer ainda um acabamento aqui, mas em tamanho ela já tá pronta, tá? Já cabe certinho o bis, é o tamanho ideal. Ficou desse jeito. Aqui eu vou soltar essa correntinha e vou vir de trás pra frente com a agulha na primeira correntinha que tem aqui. Logo essa primeira aqui, ó. Levo a alcinha lá pra trás e ajusto para que ela apareça com as correntinhas do lado. Passo minha agulha da frente pra trás, alcanço a argolinha, ajusto de novo. Laço. E agora eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, eu venho direto aqui pra próxima correntinha, embaixo dela, laço e trago o fio. Embaixo da próxima correntinha eu faço a mesma coisa. Entro, laço e trago por dentro da argolinha que tá na agulha. E só vou repetindo a mesma coisa por todas as correntinhas aqui da bordinha da nossa base. Não faz muito apertado, tá? Então, solta um pouquinho a argolinha que tá na agulha pra fazer o próximo ponto baixíssimo. Como a gente só vai repetir esse ponto baixíssimo até chegar ali no finalzinho, então eu vou adiantar e já te encontro aqui no final desses pontos baixíssimos, tá? Finalizei aqui os pontos baixíssimos, ficou desse jeito. Aqui, se eu for nesse espacinho seguinte, já é onde saiu o primeiro ponto baixíssimo, então eu não entro, eu paro nesse antes. Corto e deixo aí uns 10 centímetros de fio, puxo pra fora essa correntinha que tá na agulha. Vou pegar a agulha de tapeçaria, que vai me ajudar aqui no acabamento. Vou passar a agulha de baixo para cima atrás do primeiro ponto baixíssimo, levando o fio lá para cima, para formar uma correntinha nesse espaço que ficou aberto aqui. Então, eu deixo parecido já com a correntinha do lado. E agora eu vou entrar dentro desse último ponto baixíssimo aqui, já apontando a agulha lá para trás. Também vou cuidar para ficar essa correntinha do tamanho das correntes que já tem do lado. Aí, agora é só arrematar, empurrando esse fio aqui por trás dos pontos, o máximo que você conseguir para deixar bem firme, para que ele não escape. Faz o mesmo com a pontinha do outro lado. Eu quero dar um acabamento aqui na parte da frente, bem no centro aqui, de ponto baixíssimo também. Então, eu entro nesse espacinho aqui, onde a gente fez aqueles 5 pontos no começo, entro no buraquinho ali, pego o fio do novelo, deixo uns 10 centímetros de fio sobrando, puxo aqui pra fora e vou trabalhar ponto baixíssimo, bem no centro aqui dessa base. Então, lá no pezinho, lá onde a gente fez aquela primeira carreira de ponto baixo, que um pegou embaixo do outro, no pezinho do outro, a gente trabalha no meio deles, bem no pezinho ali, fazendo uma linha de ponto baixíssimo até chegar lá no outro lado. Fiz os pontos baixíssimos, vou aqui bem no meio, onde tem esses outros 5 pontos aqui da voltinha. Faço o último ponto baixíssimo, corto o fio deixando 10 centímetros sobrando. Puxo pra fora, arrumo bem certinho aqui pra ficar retinho. E agora eu vou pegar essa pontinha, vou levar lá pra trás e vou arrematar as duas pontas ali na parte de trás, igual a gente fez com as outras pontinhas que a gente tava trabalhando antes, tá? Ó, meio no mesmo buraquinho ali eu entro e puxo o fio pra trás. E aqui a gente vai arrematar na parte de trás para esconder e deixar fixo essas pontas. Vou agilizar aqui e já volto. Pronto, a base já está pronta, agora a gente vai começar a subir o cestinho. E aí eu vou trabalhar com duas cores aqui, porque uma delas vai ser o
um detalhezinho que vai ter ali na subida do cesto. Então, já desde a primeira carreira eu trabalho com ela. Primeiro eu pego aqui a cor principal, puxo aqui pra fora, deixo uma pontinha também de uns 10 centímetros pra dentro, que a gente precisa arrematar, né? Senão ela escapa. E a outra cor que vai ser o detalhe, eu deixo aqui em cima e fecho o ponto com essa cor no meio, pra já firmar. Vou trabalhar aqui uns 4, 5 pontinhos, para depois usar essa cor do detalhe. E esse fio, que é o branco, ele sempre vai estar ali em cima da agulha, para quando eu fechar os pontos, ele ficar preso no meio. Então, só observe como eu deixo ele em cima da minha agulha, para você fazer igual aí no seu também. E esses pontinhos baixos eu tô fazendo pegando embaixo do ponto baixíssimo, que a gente trabalhou ali no final da base. Essa correntinha que fica bem aqui em cima da base. Agora, quando eu for fazer o detalhe, antes de fazer o ponto do detalhe, eu já fecho o último ponto com a cor do detalhe. Então, aqui eu fechei o quinto ponto com a cor branca, fechei o ponto. Faço o próximo ponto na cor branca, olha o verde onde ele fica, em cima da agulha. Eu laço o fio do detalhe e fecho com a cor verde, para continuar trabalhando com o ponto verde. Então, olha como ficou. Que daí, assim, aquela parte de cima branquinha, ela fica certinho em cima do fio branco. Agora, eu vou seguir mais 5 pontos baixos na cor verde, mantendo o fio branco no meio, para depois fazer mais uma vez o detalhe. E se você não entendeu, daí você já vai conseguir ver de novo como é que eu fiz, tá? Então, tô no terceiro ponto baixo. Só vou arrumar aqui que ele ficou solto. No quarto ponto, eu laço verde para fazer o ponto, mas fecho com o branco, porque o ponto seguinte vai ser branco. Então, eu fecho o verde com o branco. Você vai ver que essa parte branca já fica em cima do próximo ponto, que vai ser o branquinho. Aí, agora, eu laço o fio branco, mantendo o verde em cima da agulha. E fecho esses dois aqui com o fio verde e não com o branco. Laço e fecho. Aí você vai ver que o branquinho fica em cima do branquinho ali, tá vendo? Vou seguir fazendo mais 5 pontos baixos na cor verde. Desculpa, 4 pontos baixos na cor verde. E no quarto ponto eu troco a cor ali de novo, igual a gente fez. Um ponto baixo. O segundo, o terceiro e o quarto. No quarto, eu já fecho com a cor branca. E faço o branquinho aqui na cor seguinte, na correntinha seguinte. Laço o fio branco. E fecha com o verde. Pronto, é só isso que a gente vai fazer aqui, repetindo sempre a mesma quantidade de pontos entre os brancos. E depois lá na parte de cima a gente muda um pouquinho só para eles não ficarem em cima um do outro. Darem um detalhezinho mais bacana, tá? Aleatório, né? Então eu vou seguir fazendo isso aqui até chegar ali no final da carreira. Quando chegar ali eu volto pra gente poder fechar a carreira e ir pra próxima carreira juntos. Por enquanto é só repetir isso. Pronto, finalizei aqui a voltinha toda, olha como ficou. Vou fechar essa carreira aqui, vou soltar essa argolinha que tá na agulha. Aí eu venho de dentro pra fora com a minha agulha nessa corrente que tá aqui depois do primeiro ponto. Alcanço a argolinha e puxo pra dentro. Aqui eu deixo justinho do tamanho das correntinhas que já tem do lado. Agora a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, que é um ponto que sai de dentro do outro. O ponto é como se fosse a letrinha V. Você coloca a agulha bem no centro do ponto. Esse fio branco vai bem aqui, ó, em cima. Na frente daquela alcinha que tá ali. Você puxa o fio verde, traz até em cima, alcança a argolinha. E fecha o primeiro ponto baixo centrado aqui de cima, olha. Ele tá saindo de dentro do outro e não embaixo da alcinha,
como a gente fez na base, tá? Ó, no centro entra no meio do ponto, laça o fio, dá altura, e aqui eu já vou fazer um branco, então eu vou puxar e vou fechar. Entro no próximo. Laço a cor branca. Altura, e na hora de fechar, fecho com o verde. Não é pra fechar assim com o branco, tá? É pra fechar com o verde. Vou mostrar de novo, pra não confundir. Entro, laço branco, mas na hora de fechar eu fecho com o verde. Pronto. Aí vou fazer mais 4 pontos verdes, daí no quarto eu já começo a fazer o ponto branco, igual a gente estava fazendo antes. E vou repetir essa carreira toda. Esse branco agora você vai perceber que vai começar a ficar no meio dos brancos de baixo. Para dar um desenho bem bonito. Ó, fiz 2 verdes aqui. O terceiro verde saindo de dentro do branco de baixo, ó. E o quarto verde aqui eu já venho e já fecho com a cor branca. Senão vai ficar muito distante, não vai ficar bem no meio, tá? Então aqui o quarto ponto eu já venho e já fecho com a cor branca. O quinto eu faço na cor branca. E fecho com o verde. E pronto, vou repetir então esse padrão aqui toda essa carreira. No final dessa carreira eu retorno pra gente fechar ela juntos e ir pra próxima. Então só vai repetindo assim e ali no final eu te encontro. Cheguei aqui no final da carreira, olha como ficou. E agora a gente continua fazendo, sempre deixando o branco mais centralizado do branco da carreira anterior, tá? Mais pro meio, né? Então aqui vou fechar essa carreira. O fechamento de carreira é sempre igual, então quando você tiver dúvida, marca esse minuto aqui para você conseguir voltar aqui com facilidade. A gente leva essa alça lá para trás. Passa a agulha agora da frente para trás no centro do ponto. Pega a cor branca, deixa bem em cima, na frente dessa argolinha que tá ali. Laça o fio verde. Puxa para frente. Alcança aquela argolinha ali atrás e fecha o ponto. Pronto, já iniciou uma nova carreira. Aqui eu vou subir até ter 7 centímetros, ou no total 5 carreiras, tá? O que der mais certo aí primeiro pra você, porque dependendo do fio, né? A altura legal pro bis é 7 centímetros, então eu vou subir aqui, vai dar 5 carreiras no total e 7 centímetros de altura. Lá no final eu volto pra gente fazer o acabamento junto, mas por enquanto só vai repetindo esse mesmo padrão aí até chegar na altura desejada. Pronto, cheguei na altura que eu quero, aqui deu 7 centímetros, 5 carreiras. E agora a gente vai fazer um acabamento pra finalizar aqui na parte de cima, deixar esse cesto bem firme, bem bonito. O acabamento é em ponto baixíssimo e você deixa essa parte do detalhe, né, no caso a minha é branca, pra dentro, que a gente não vai usar mais. Solta a correntinha, faz ele como se fosse fazer o fechamento. Só que agora, ao invés de entrar embaixo, dentro do ponto, você vai entrar embaixo da alcinha que está formando aquele elo ali. O ponto baixíssimo que a gente vai trabalhar é o mesmo lá de baixo, olha. Deu bem certinho antes de finalizar, a média aí pra ver se coube certinho o teu bis, mas caso você não tenha, saiba que 7 centímetros já é o suficiente. Também fica bom pra caneta, pra uma agulha, né? Mas aí se você aumentar muito, já vai ficar muito alto, daí já não fica tão bonito, vai tampar o chocolate e tudo, né? Então 7 centímetros tá ótimo. Aqui, ó, você vem nessa correntinha depois do primeiro ponto, leva essa alça lá atrás e ajusta, pra não deixar ela solta e não ficar marcando o seu trabalho. Agora, pela frente, você vem com a sua agulha, passa embaixo das perninhas que está formando esse elo que eu tô segurando. Não é mais dentro do ponto. Laço. E pego o fio que eu vou dar o acabamento aqui. Vou fazer o ponto baixíssimo igual ali da base que a gente fez, entrando embaixo das correntinhas, laçando o fio e trazendo aqui pra dentro da alcinha que já tá na agulha. Não faz muito apertado, deixa um pouquinho mais solto essas correntinhas. Porque se a gente aperta, acaba que vai fechando a boquinha do cesto, né? E a gente não quer, queremos deixar um cesto mais retinho, mais padrão igual lá embaixo. Então, vou fazer os pontos baixíssimos aqui em todas as correntinhas até chegar na última.
Olha, vai ficando assim, então eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, vou finalizar e já volto aqui com você. Pronto, finalizei aqui os meus pontos baixíssimos por toda a borda, ele dá uma ótima estrutura. A gente vai cortar os 2 fios agora, deixando aí pelo menos uns 10 centímetros de cada um para poder arrematar. Vai puxar essa alcinha aqui que estava na agulha para fora, vai pegar a agulha de tapeçaria para fazer o acabamento. Eu vou passar aqui a minha agulha de baixo para cima, atrás do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz quando iniciei essa carreira. E agora eu vou entrar dentro do último ponto baixíssimo aqui do final dessa carreira. Eu levo já a agulha lá para trás para poder arrematar a ponta do fio. Pronto, aqui vai ficar uma correntinha, a gente ajusta para que ela pareça com as do lado, né? E aí aqui dentro vamos esconder essas pontinhas então com a agulha de tapeçaria. É só ir passando por trás dos pontos, deixando ela bem firme e depois usar um pinguinho de cola para deixar firme e não soltar essas pontinhas aqui. Daí dá para lavar o cesto, né? Dá para usar bastante tempo. O cestinho vai durar muito tempo ali se você fizer isso. Vou abrir um pouquinho o cesto assim, porque lá embaixo ficou faltando fazer o arremate também. Então vou pegar uma agulha um pouquinho diferente agora, uma menor, para puxar essas pontinhas por trás dos pontos, porque ela tá curta essas pontinhas, né? E aí só para firmar um pouquinho mais, aí eu vou passar cola e finalizar com essas 2 pontinhas também. Pronto, agora já só vou finalizar com a outra cor, com essa ponta aqui também e já volto. Prontinho, só falta a etiqueta e para colocar a etiqueta eu corto o fio de malha. É o suficiente para entrar dentro desses espacinhos da etiqueta, tem que cuidar porque se deixar muito grosso ele pode estragar a etiqueta, tá? Mas essa etiqueta que eu indico para vocês, ela é muito bem feita, material de qualidade mesmo. E aí eu corto as pontinhas e passo assim, ó, pela frente, lá para trás. Ó, deixa as pontinhas para entrar dentro do buraquinho, bem menorzinhas, coloca e puxa para trás as 2 pontas. Aí aqui a gente vai posicionar no cesto, onde a gente quer que fique. E eu sempre começo pela frente, tá? Pelo nozinho que eu vou fazer na frente. Então, vou posicionar aqui onde vai ficar. Vai ficar assim, a orelhinha fica pra cima. E aí, eu vou pegar uma agulha e vou puxar as pontinhas lá de trás aqui pra frente. Aqui, para não ficar muito longe essas pontinhas, eu vou aproximar elas também para depois dar um nozinho. Só para deixar mais delicadinho o nosso trabalho, né? Então, faço os nozinhos, 2 nozinhos e corto o excesso do fio. Agora, eu pego as pontinhas da frente, levo para trás e faço a mesma coisa. Vou adiantar aqui e já retorno aqui com você. Pronto, esse foi o resultado. Eu vou confessar para vocês que eu tô apaixonada nesse cesto, ficou muito lindo, né? Cabe certinho o bis, fica escondidinho ali. Vai ser um presente super autêntico, você pode vender, pode presentear. Não sai do vídeo sem se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo tutorial.